Bem-vindo ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. Então agora nós vamos apresentar o segundo episódio do tema Vida Intrauterina, suas programações, suas consequências. Se você não assistiu o primeiro episódio, vou deixar o link aqui embaixo para você assisti-lo e depois então dar continuidade a este episódio que estamos abrindo agora. Isso, então vamos falar sobre a vida intrauterina, como reprogramar, como lidar com isso, colocando paz na vida, né? Então eu sou Anivalda Nazário Stolfi, esposa deste grande homem, parapsicóloga clínica. Eu sou Wilson Rafael Stolfi, também parapsicólogo, professor e tudo mais, esposa dessa querida e amada mulher. Muito bom, querido. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, agora falando da parapsicologia, da vida intrauterina, com as bases da parapsicologia e outras ciências que corroboram, como mencionamos lá no nosso primeiro episódio, e onde nós demos informações sobre situações que levam a uma vida intrauterina difícil, que vão programar a mente, programar o subconsciente com sentimentos de rejeição, medos, pânicos, né, que vão levar futuramente a pessoa a uma depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, a angústias, a dificuldades de relacionamentos e tudo mais, né, Wilson? Isso, e que não é culpa de ninguém, né, bem, porque o que a mãe rejeita quando é o caso não é o bebê, o contexto em que ela está vivendo, como já citamos no primeiro episódio, situações difíceis, gravidezes inesperadas, precoces, casaram porque engravidaram, enfim. Por conta, é isso que a mãe não está feliz, não está rejeitando o bebê provavelmente, mas o contexto, isso é muito importante deixar muito claro, para que não vejamos sob esse ponto de vista, para a psicologia não vê culpa em ninguém. Há seres humanos em processo de desenvolvimento que ainda não sabem usar bem as suas potencialidades, a sua mente para o melhor. Até porque, se a pessoa pudesse escolher, ela não viveria aquilo dessa forma, a gravidez daquela forma, a gravidez com dificuldade. Não, né? Ela, sempre se pudermos escolheremos viver em equilíbrio, em paz, em harmonia. Então observe que você mulher principalmente que está aqui nos ouvindo, né? Você que é mãe, olhar também para isso com relação aos seus filhos. Como foi a gravidez que você teve, ou as gravidezes que você teve, como no meu caso, eu tive 2 gravidezes, né? E tive uma segunda gravidez muito próxima à primeira. As minhas filhas têm apenas 1 ano e 2 meses de diferença entre uma e outra. Então, quando engravidei da segunda, eu fiquei desesperada, porque não era algo planejado, a situação da época não era nada favorável, financeira, difícil e tudo isso. Então, aquela gravidez inicialmente, para mim, foi muito difícil. E sim, se eu pudesse naquela época escolher não estar grávida, escolheria não estar grávida. Consequência, esta programação de rejeição automaticamente foi para o subconsciente da minha segunda filha. E as consequências vieram futuramente, porque aí veio o sentimento de rejeição, vem a revolta, vem as dificuldades de relacionamento. Então, o fato é que não temos culpa, automaticamente sentimos, mas as consequências estão instaladas. Mas o fato de a gente poder se libertar de uma culpa nos ajuda muito a lidar com a situação melhor, porque quando nós nos sentimos culpadas, automaticamente a gente vai acabar super protegendo, né? Ou transmitindo ainda mais um sentimento de insegurança para esse filho, não é verdade isso? E como se fosse um erro. Isso. E não é um erro, isso aconteceu, circunstâncias e tal e tudo mais, né? Então isso vai, como já dissemos, ter consequências. Nesse caso, pode levar angústia, ansiedade, tristeza, enfim, alguns sentimentos, alguns comportamentos também ruins, negativos, dificuldade de relacionamento e tudo mais. Como eu tive na minha condição que eu expliquei no primeiro episódio, por consequência daquela gestação
nono filho e sem muita entusiasmo por parte da mãe, talvez até como um peso em alguns aspectos, eu tive timidez, vergonha, fui muito inseguro, porque eu não fui esperado assim, brilhantemente, como deveria ser. E aí, como disse, temos as consequências. E aí, o que fazer, né, com tudo isso? Porque não adianta nós saber tudo isso e não saber o que fazer com o que fizeram com a gente. Isso é agora também importantíssimo, porque não precisamos nem devemos ficar vivendo essas consequências. Elas têm solução, e para a psicologia nós temos muita facilidade, diria assim, de reorganizar essa estrutura assim, primeiramente estabelecida, né? Sim. Então, varia do nível das tuas emoções, das tuas dificuldades, de como você lida na tua história. Então, há situações em que a gente pode usar técnicas simples, né? Mas que todas elas vão envolver um processo de compreensão, né? Observe, isso que nós estamos falando aqui, a importância, porque na prática da parapsicologia clínica que atuamos, isso aparece com uma frequência enorme, quase 100% dos casos. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer com que a gente olhe para essa história, transformando ela em força, não em sofrimento apenas, como isso foi, como está registrado. Porque está registrado o sofrimento, está registrado a rejeição, mas no fundo não é essa a verdade absoluta. Não é verdade, isso? Sim, né? E você está gostando desse assunto? Então deixe seu comentário, compartilhe com pessoas que podem estar precisando dessa informação, além de você talvez. Compartilhe, curta isso, para que a gente possa crescer, né, nesses trabalhos, nessas divulgações e produzir mais conteúdos como estes, tá bom? Então, é isso. Então, como é que nós vamos mudar essa situação, né? Primeiro é ter todo esse conhecimento de como funcionamento, que isso não vamos entrar em detalhes hoje, porque isso é da parapsicologia mais ampla, mas saber como funcionamento e etc. Como se estrutura a personalidade, que um pouco já explicamos. Como mudar então agora isso? Primeiramente, é preciso reconhecer que isso é normal no ser humano, um ser ainda em processo em desenvolvimento. Ninguém faz tudo 100% certo. Aliás, nós dizemos ninguém falha, ninguém erra. Nós temos tentativas de acerto, mas acabaram não sendo boas tentativas, né? A intenção isso. A intenção não foi errar. Portanto, não errou, a intenção não foi essa. Então, nós entendemos que nunca há erro. Claro, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E temos que estar sempre comprometidos em fazer cada vez melhor. Isso sempre. Mas em termos, então, de reorganizar essa estrutura mental, que tem consequência por conta de uma gestação não tão boa, não tão bom, favorável, positiva, então precisamos entender todo esse quadro, entender o fato na sua amplitude maior. Porque o que acontece com a mente humana? Ela paralisa, ela estagna no momento que foi emocionalmente muito forte. Então, se houve uma rejeição intensa, do contexto, a situação como eu expliquei, mas que soa para o bebê como se fosse a rejeição. O bebê sente como se fosse a rejeição. Ainda que não seja a rejeição ao bebê, isso é o contexto. Mas o bebê sente como a rejeição. Onde quer, não está feliz, está triste, não está contente e tal. Ele tem este sentimento e fica isto gravado. Então, à medida que isto fica fortemente gravado, vai ter repercussões de insegurança, de angústia, de ansiedade, de medos e tal. E muito fortemente essa sensação de que não gostam de mim. Então parece que todo mundo está contra essa pessoa. Aquela sensação de que chegou-se a este mundo, mas o mundo não me recebeu de braços abertos. Mas no caso, de uma situação maravilhosa, que é festa, que é alegria e tudo mais. Aqui não. Estamos falando de situações em que a pessoa não é recebida com toda a pompa como deveria ser. Então a sensação que o mundo já não lhe quer também. O mundo a rejeita. Então ela sente alguém que não foi convidado para a festa. Não devia estar aqui. E aí vem culpa, e vem outros sentimentos em decorrência de todo esse quadro. Né? Sim. E aí a importância de olhar o resultado final. O que realmente aconteceu, né?
Houve o sentimento, sim, mas não ficou só nisso. Né? Pegar o meu próprio exemplo. Essa gravidez foi levada adiante, esse filho foi aceito, foi acolhido, foi amado da melhor forma que os pais conseguiram fazer. Então, isso é preciso observar, para que o subconsciente, a mente, possa se desprender apenas do negativo. Porque o que ocorreu depois, se você está vivo, se seu filho está vivo, significa que, por mais que tenha ocorrido uma dificuldade, uma rejeição ou um perigo, uma ameaça, ocorreu a proteção, ocorreu o fato de a proteção prevalecer. Então, isso é preciso olhar para transformar isso em força, de maneira a perceber, olha a importância disso. Em parapsicologia, nós partimos do princípio que passado, história, não é para se apagar, não é para se colocar uma pedra sobre a nossa história. Ao contrário, olhar para ela e torná-la força. Porque se eu vivi uma programação, uma vida intrauterina difícil e eu estou vivo, significa que eu também venci aquilo. Que meu pai e minha mãe também venceram de alguma forma aquela dificuldade. Então eu posso olhar para isso e ir em busca dessa informação, não para condenar, não para culpar, nem para eu me colocar na condição de vítima. E sim para eu olhar justamente o contrário. Caramba, dei conta disso. Meus pais, afinal, deram conta disso depois de tantas dificuldades. Então, eu vou resgatando uma autoestima, vou resgatando uma segurança interior que antes estava completamente ofuscada pela emoção do sofrimento, pela emoção da ameaça, né? Então, quando a gente coloca a emoção da verdade, do contexto completo, isso nos liberta. Então, quando você tem uma situação que não seja tão forte, fazendo esse exercício, você já pode ter resultados positivos na sua vida por meio de refletir sobre isso. Não é verdade, Wilson? Claro. E até porque se você foi gestado nessa condição negativa, você é mais vencedor do que aquelas pessoas que foram gestadas numa situação tranquila, favorável. Você precisou superar aquele desafio e superou, que está aqui como foi explicado já. Né? Então é preciso entender isso para que prevaleça agora a verdade do que foi mais importante do que o fato que foi negativo. E olha só, para lidar e trabalhar, resolver, reprogramar a sua mente com essas informações e outras ao longo da sua vida, é que existe a parapsicologia e a parapsicologia que dá a você a oportunidade de fazer um curso. E ainda você tem essa possibilidade de duas maneiras que você pode optar. Você pode se tornar um parapsicólogo clínico, se você desejar aí uma nova profissão, mudar de profissão, enfim, né? Fazer um curso a nível de pós-graduação, que você pode fazer ou com o ensino livre, para se tornar um parapsicólogo clínico e lidar, ser terapeuta, ajudar as pessoas a resolverem essas questões e várias outras, como também pode fazer um curso mais breve, né, de 9 meses, esse que eu mencionei anteriormente é um curso de 20 meses, ou um curso mais breve também de pós-graduação de 9 meses, mas para se trabalhar no autoconhecimento, no desenvolvimento mental, para mudar a sua vida, com enfoque em você, né? E tornar-se uma pessoa muito mais bem-sucedida na sua profissão, como pai, como mãe, como filho, como irmão, na família, em todas as relações. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade que está aqui para você. Portanto, inscreva-se no canal, compartilhe ao máximo esse conteúdo, que ele é muito importante para muitas outras pessoas. Então, clique lá, vai lá, compartilhe ao máximo com todas as pessoas que vão se beneficiar muito desse canal, desse conteúdo, e aí nós estaremos podendo produzir mais conteúdo dessa maneira. Valeu, então, um abraço e até um outro episódio. O nosso próximo episódio.